noite, meu amigo, minha amiga telenauta, ligado na programação da sua TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. O meu boa noite para você, carinhoso, nessa segunda-feira, já que você não está habituado a acompanhar o interview nas segundas. Como era antigamente, agora nós temos a sessão da Câmara Municipal. Só que como a Câmara Municipal de Cajazeiras está em recesso, os vereadores estão de folga, o nosso interview essa semana é um interview especial, já que estamos também em uma semana com o espírito natalino, uma semana também especial para você que é cristão, para você também que não comunga de nenhuma fé, mas que esse final do ano também é uma programação especial voltada para você que está em casa, você que está na sua residência, você que ainda está no seu trabalho, mas que já está ligado e ligada na programação da sua TV Diário do Sertão. O nosso interview nessa segunda-feira não será diferente, será um interview onde nós iremos discorrer aqui com o entrevistado e iremos conhecer um pouco sobre a vida do nosso convidado de hoje. O nosso convidado vem da cidade de Souza. Vamos saber aqui se ele realmente é filho natural de Souza, de onde ele é, aonde Souza entrou na vida do pastor José Carlos, que é o nosso entrevistado de hoje. E claro, você que está em casa, você pode participar, mandar a sua mensagem, a sua participação através do nosso WhatsApp. Claro, já estamos aqui com o programa Interview e que você pode participar, mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991 44 0709. 991 44 0709. Fique à vontade, já conto com sua participação para você ajudar aqui ao apresentador a entrevistar, que essa entrevista seja interessante para você que está em casa, que é a razão maior da nossa programação e, claro, de estarmos aqui levando esse sinal até a sua residência. Inicialmente, pastor, gostaríamos de deixar o espaço aberto para que o senhor possa saudar todas as pessoas que já se ligam a partir de agora na nossa entrevista. Boa noite. Boa noite, queremos assim agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, TV Diário, né, de Cajazeiras, e assim num propósito especial, estamos aqui representando a comissão organizadora da Marcha para Jesus na cidade de Souza, né? Eu faço parte da comissão e estamos aqui mais uma vez em Cajazeiras, nas igrejas, visitando as cidades, assim anunciando o nome de Jesus, que é maravilhoso. Né? Fico muito feliz em receber o senhor e também o nosso amigo, já se torna amigo também, né? A partir do momento que a gente conversa, que a gente tem um bate-papo interessante, claro que já se torna irmão, amigo-irmão, né? O missionário Cacá, que vem também da cidade de Souza e que daqui a pouco vai dar uma palhinha, trazer o boa noite também a todos os telenautas. E como eu dizia ao pastor fora do ar, em off, o Interview é um programa voltado para as raízes do entrevistado. Gostaria de saber se o senhor já está liberando a nossa produção para discorrer um pouco sobre sua vida pessoal também. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Pastor, inicialmente, aonde o senhor nasceu e quais também as lembranças que o senhor tem da sua infância? Foi uma infância difícil? Assim, nasci na cidade de Souza, né? Hoje eu estou com meus 40 e poucos, né? Muito tempo já, né, pastor? E assim, é uma realidade diferente de hoje, né? É uma realidade diferente de hoje. Realmente naquele tempo, hoje nós passamos dificuldade, assim, mas naquele tempo era muito mais difícil as coisas, né? Hoje as coisas estão bem melhor em relação a 30, 40 anos atrás, né? Em relação financeira, em relação a questão do desenvolvimento, mudou muito, e então hoje, assim, no meu passado, foi um passado bem sofrido, assim, muito sofrido, assim, na questão financeira, que eu nasci já num lar, assim, humilde, né, e tive que batalhar, fazer algumas conquistas na vida. Pastor, uma família de quantos irmãos? Família de 3 irmãos, 4 irmãos, uma mulher, 4 irmãos. 3 homens. Foi 3 difícil homens e uma também mulher. a convivência? Assim, sempre tem aquelas briguinhas, né, de irmão, aquela de brigar pelo cachorro, né, aquelas coisas de criança, assim. Mas, assim, um lar muito abençoado, assim, Deus nos colocou amor, né, no coração um pelos outros. Eu tenho um irmão que mora hoje em Natal, né, e tem outra irmã que mora em João Pessoa, na capital, e tem um que mora em Ribeirão Preto. Um deles é pastor também lá em Ribeirão Preto, né. Pastor, os seus pais foram também de família tradicional? Claro, a fé, já trazendo para esse contexto da fé, seus pais eram evangélicos?
Não, na verdade não. A gente nasceu no berço católico, né? E com meus 28 anos eu comecei a ler a Bíblia e consegui ver algo especial sobre a salvação, que só a Bíblia, a gente lê na Bíblia. Eu não fui em busca de uma religião, não fui em busca de um pastor, de um padre, não, eu fui em busca da verdade, né? E encontrei na Bíblia. O senhor era católico também? Era católico, né? Mas não praticava? Praticava. Por isso que eu tive essa busca. Por isso que eu fiquei, assim, fui buscar, porque eu assim, não criticando religião, ninguém. Sim. Acima de tudo, eu procurei defender a minha religião, mas quando fui ver nos contextos bíblicos, assim, não, algumas coisas muito diferentes. E eu procurei defender, mas não achei respaldo bíblico. Pastor, ainda voltando, o senhor nasceu na zona rural ou na zona urbana, já na cidade? Urbana, zona urbana, nasceu na cidade. Cidade mesmo. Se o senhor tivesse que definir sua família, os irmãos e, claro, os pais, definiria como? Guerreiros, né, lutadores pela vida, e conquistar um espaço, de viver bem, né, como guerreiros. Quando se fala em guerreiros, se fala em muitas lutas também, né? A família do senhor enfrentou muitas? Geralmente assim, a gente parte do mundo assim, como eu te falei aqui lá humilde, a gente vai atrás de conquistas, né? Então por isso que eu falei guerreiros, né? Porque durante esse percurso, né, quantas guerras a gente já travou, né? Guerras boas. Guerras boas, guerras pela vida, né? Pela sobrevivência. E assim, Deus tem dado vitória, né? Porque na verdade mesmo, né? Na verdade mesmo, quem conduz nossos passos é o Senhor, né? E eu fui entender isso, né? Eu sou evangélico há 20 anos, 21 anos. Mas eu fui entender o que é que Deus queria de mim de 5 anos para cá. Muitas vezes a gente está achando que a gente que está controlando a nossa vida, mas não é assim, é Deus que controla. Quando a gente tem esse entendimento, né? Aí as coisas ficam mais fáceis. Aqui pelo interview, até mesmo com outros apresentadores antigos que já passaram por aqui, muitos pastores, até mesmo padres, já tiveram essa relação com a Igreja Católica ou vice-versa, com a Igreja Evangélica. Alguns evangélicos que se tornaram até padres e padres que já se tornaram pastores evangélicos. Eu pergunto ao senhor, essa convivência com a família era uma família realmente de tradição católica? O senhor frequentava as missas? Como era também essa realidade do senhor já na infância, desde cedo? Eu era católico praticante. Eu ia 2 missas por semana. Era católico aquele fervoroso. Praticante daquele de ver da hora da procissão, aquele o povo na procissão, e eu chorava, via Jesus na cruz, aquela coisa, e eu via que era praticante, assim, um amor muito especial por Jesus. Sempre tive, né? Durante quanto tempo o senhor viveu fervorosamente a fé católica? Vamos dizer que eu comecei a frequentar a igreja com 12, 13 anos, fervoroso, mesmo, na igreja católica mesmo. A família apoiava? Não, minha família é católica, minha família é católica. Né? Motivava também, né? Eu sou o pai espiritual da minha fé, da minha família, aliás. Né? Eu sou o pai espiritual, foi através de mim que todos se tornaram evangélicos. Eu sou o pai espiritual da minha família. Importante. Pastor, o senhor, claro, viveu nesse berço católico desde que nasceu, e aonde o senhor decidiu ler a Bíblia? Como foi esse contato, essa experiência? Foi na cidade de Piripiri, no Piauí. Né? Longe, hein? Longe, daqui a 900 e poucos quilômetros. Eu como vendedor, né? Um chefe de equipe de vendas, e eu viajava muito. Eu viajava, saía daqui de Souza, aí ia para São Paulo, de São Paulo eu vinha ali para Maranhão, do Maranhão ia para o Pará, e a minha vida, na verdade, era mais dentro de um ônibus, né, dentro de carro viajando, do que não tinha uma casa. E foi assim que eu me senti, quando eu vinha aqui em Souza, que eu vinha descansar uns dias, aí eu via aqueles amigos meus do passado, assim, o seu filho, né, com a sua mulher, e começou a gerar aquele desejo de eu ter uma família também, que eu vivia... O senhor tinha quantos anos? Tinha 28, 27, uma coisa assim,
E aí eu vi aquela necessidade de católico, andava nas igrejas, tudo, mas sentia a necessidade de ter uma família. Faltava alguma coisa. Faltava, eu estava... E uma certa vez, eu passando de frente a uma igreja, depois, uma igreja evangélica, eu olhei assim, de longe assim, e eu falei com Deus, Senhor, eu não queria ter essa vida mais assim, eu queria casar, ter filhos. Né? E conheci lá em Piripiri, cheguei na cidade de Piripiri, fui evangelizado por um pastor, pastor Afrânio, e ele começou a me explicar a Bíblia, projeto de salvação, projeto de Deus, né? E eu, como era católico praticante, eu procurei o grupo carismático, e começou a entrar aqueles assuntos sobre idolatria, sobre o que Deus queria, o que Deus não queria da gente, a relação em questão do adultério, da fornicação, dos vícios, né? Coisa que eu não tinha conhecimento, né? Não entendia. E assim entendemos assim uma certa, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25, se eu não me engano, 7, 25, diz assim: as imagens de seus deuses queimarás a fogo e não colocarás em tua casa, pois é anátema. Se torna amaldiçoada a pessoa colocar coisa anátema dentro da sua casa. E eu entendi que aqui a igreja é a casa de Deus. Então, se Deus estava proibindo não fazer aquilo, a gente não podia fazer. E fui perguntar para os católicos, os irmãos do cara, por que você, se Deus está dizendo que não é para colocar, por que vocês colocam? Se Deus está dizendo não coloque. Então, a partir desse momento, virou uma confusão. Virou um parafuso na minha cabeça. E eu, em vários textos, aí não foi só esse texto, aí veio outro, vem Isaías, vem Salmos, que realmente assim Deus condena a idolatria. Né? E as pessoas não têm conhecimento disso, as pessoas não são ocupadas. Eu vivia, os católicos amam Jesus. Né? Amam Jesus. Claro, o meu povo teme a mim, mas não com entendimento. Não é dizendo que as pessoas não têm fé, não é dizendo que um tem mais Deus do que o outro. Agora falta entendimento. Porque Deus é ciumento. Deus é amoroso, Deus é cuidadoso, né? E não permite ser trocado por nada. E eu não tenho entendimento disso. Aí quando eu fui ler a Bíblia, que eu fui entender o que ele queria de mim, e realmente o que eu estava praticando não estava de acordo com a vontade dele. O senhor tinha a Bíblia em casa? Não. Não tinha? Não tinha. Aí comprei uma Bíblia e comecei a ler um livro de Mateus, que é um livro assim, de muito ensinamento. Eu recomendo, né, a todos que leiam o livro de Mateus, que tem um pouco de tudo, um resumo do Novo Testamento. Tem um pouco de tudo, fala sobre os dois estados, os ensinamentos, o mandamento especial de Jesus, que é o amor, né? E ali fala de tudo, fala um pouquinho. Então, que é importante a gente ler o livro de Mateus, para quem não conhece a Bíblia, que vai abrir a mente. Então a questão da idolatria foi o que fez com que o senhor passasse a ler a Bíblia. Exatamente. A idolatria... O senhor se considerava um idólatra? Sim. Por quê? Porque eu ficava aos pés das imagens, eu beijava as imagens. Né? Eu fazia isso, eu era idólatra. Aí o senhor fez um contexto para si e viu que... Biblicamente não tinha nenhum respaldo de eu estar fazendo aquilo. E para mim, que vivia 13, 15 anos fazendo aquilo, para mim foi... Eu com amor a Deus, um temor a Deus, e depois chega uma pessoa e fala para mim, você está errado. Para mim aquele foi um contraste. Foi como se você jogasse um balde de água gelada na cabeça. Não, o que é isso? E passei um mês guerreando, para ver se defendia, mas não tive respaldo bíblico. O senhor nessa época procurou alguém da igreja católica para Procurei. até mesmo se respaldar ainda mais, já que o senhor tentava... Procurei os mais aprofundados, que são os carismáticos. E chegou um deles que chegou a falar assim, disse, por que vocês colocam Maria, a Santa Maria, como salvação, e colocam assim, até assim, como intercessora? Por que vocês fazem isso? Na Bíblia está dizendo que não pode. Aí a gente faz porque a gente quer. É porque vocês querem. Aí essa palavra aí foi que me afastou. Essa palavra aí que realmente... Isso ainda lá no Maranhão. Lá no Piripiri. Piripiri, no Piauí. Eu passei no Piauí. 30 dias, passei lá e foi lá que eu conheci minha esposa também. Né? Sou casado com Foi nessa época? Foi nessa época.
Nessa época Deus fez tudo na minha vida. Me deu uma esposa, me fez conhecer a palavra. E pastor, passei a ser de 5 anos para cá, né? Sempre trabalhando, evangelizando, cuidando da minha família. E pastor de 5 anos para cá. E quando a família descobriu que o José Carlos, que era católico, que ia para a procissão, que beijava a imagem, que percorria realmente a cidade e era um católico fervoroso, decidiu ser contra o que ele fez durante toda a vida, a Bíblia, e ler. Diz assim, a igreja católica está errada aqui, a igreja está errada ali, isso Deus não quer imagem. Como foi também essa aceitação ou não da família? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? O primeiro impacto deles, que eles também não conheciam a palavra do Senhor, foi a mesma que eu tive, quando falaram para mim. Mas, né, quando a gente foi explicando, e eles viram que realmente eu tinha razão. E todos da minha família, vou dizer assim, 90% são todos evangélicos hoje. Inclusive já tem até pastor lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, uma igreja grande lá. Pastor, e já voltando um pouco para o Piauí, Piripiri, no Piauí, foi quando o senhor teve essa confusão generalizada aqui, começou a entender e ver que algumas práticas estavam erradas, no contexto bíblico, claro. E o senhor passou também e teve a oportunidade de conhecer sua esposa. Como foi também essa experiência? Não, na verdade não foi assim. Vamos dizer que foi a cajadada final, né? Vamos dizer assim. Eu tive um tempo morando em São Paulo e tem alguns irmãos lá que pregavam para mim, mas eu nunca... Esse rapaz é muito bonito. Esse rapaz, você fala a verdade. Um dia eu vou ser crente. Mas eu zombava dos crentes. Eu passava de frente às igrejas, eu gritava, zombava com os crentes. Mas aí, quando eu disse que falava aquelas cores bonitas, depois a gente jovem, né, aquela empolgação, né? Aí quando a gente foi entendendo, alguém foi pregando lá em São Paulo para mim, e foi nessa necessidade de ter uma família, e que senti deu aquele vazio em mim, e ter uma família, a falta de Deus também veio na minha vida, foi que realmente que Deus, na hora certa, Ele me mostrou a verdade em relação à palavra dele. E a partir do momento o senhor... Essa cajadada final, como foi? Foi também mais uma confusão? O senhor ficou meio que sem entender também? Já não foi inesperado? Assim, foi quando esse pastor mostrou essa... Eu andava dentro da minha carteira, eu andava com aquelas fotinhas do anjo da guarda. Eu tinha um dentro da minha carteira. E quando ele mostrou para mim que eu não podia fazer aquilo, aí ele me mostrou na Bíblia. Aí foi isso aí, que... Isso como é? Quer dizer que a casa de Deus, se Deus está falando que não pode fazer isso, por que faz? E foi isso aí que virou meu juízo, virou totalmente. E eu fui Uma pergunta gerou várias perguntas. Gerou, aí fui ver, aí bateu de frente realmente assim que nós vivemos hoje fora do contexto bíblico. Um homem é pecador e muitas vezes gosta mais do pecado que agradar a Deus. Porque servir a Deus significa renunciar ao mundo. E assumir uma cruz. Né? E assumir uma renúncia carnal. Porque a carne, ela parte para o pecado. A carne oferece momentos de alegria e passageiros. Né? E então, assim, nós que buscamos a Deus, temos essas limitações assim, de servir a Deus, se limitando das coisas ao qual são, assim, nós consideramos como supérfluas. Porque não tem necessidade de você ter 2 mulheres. Não tem necessidade de você beber, fumar, adulterar, mentir, roubar. Né? Então, são coisas que muitas pessoas fazem, né? E procuram uma certa religião, A ou B, para defender a sua prática do seu erro. Isso aí que, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você quer realmente abraçar a causa, você realmente tem que abandonar essas práticas. E o senhor abandonou as suas na época? Abandonei. Tive que abandonar. Não foi eu bebia. Foi difícil, pastor?
vamos dizer assim, vamos dizer um tratamento. Eu recebi Requer Jesus. tempo. Requer tempo, é um tratamento. Né? Eu bebia quase todos os dias. Eu chegava dos meus trabalhos, né? E eu chegava em casa e com meus colegas e vinha com muito dinheiro. Naquele tempo era fácil as coisas. Né? E eu tinha um opalão naquele tempo e saía. Enquanto não acabava o dinheiro, era farrando, aquelas coisas todas. Mas com vazio no coração. E na verdade, assim, deu a entender que essas coisas são supérfluas. Na verdade, são supérfluas, são passageiras. Esse vazio foi preenchido? Foi. Totalmente. É uma alegria, quem tem Jesus no coração, quem tem Deus no coração, uma alegria. Você passa de frente a uma igreja, você vê as pessoas pulando, gritando, e eu era um deles. Você diz, rapaz, esse povo é doido, é? E de onde vem essa alegria? Né? Mas a gente só sabe o sabor da fruta quando a gente come dela. Não é assim? Isso. Aí eu fui provar, e realmente é verdade. Só sabe a alegria que o crente tem, mesmo naquela humildade, naquele irmãozinho batendo palma descontrolado, aquela irmã cantando desentoada, né? Mas é uma alegria que só Deus dá. E você só sabe se você for para lá. Pastor, claro, a gente já discorreu um pouco sobre a sua trajetória, mas a gente não poderia esquecer de trazer para um contexto também atual. Como é que o senhor vê essa questão da pluralidade da fé cristã? Nós sabemos que hoje existem várias igrejas evangélicas. Você não acha também que o fiel fica meio que sem entender? Várias igrejas, cada uma falando um contexto diferente, um fiel vai para uma igreja, muitas das vezes não vai para aquela igreja porque não gosta do pastor, não gosta da missionária, não gosta daquele fiel, já não anda lá, vai em outra. Como é que o senhor vê também essa pluralidade da fé? Eu estou falando assim, a diversidade de igrejas, Isso. da maneira que é usada a fé. É assim? Ó, veja bem. Ninguém pode limitar o Espírito Santo de Deus. Ele age da maneira que ele quer, da forma que ele quer. E o Evangelho é considerado como se fosse uma escada, que tem vários degraus. Né? E se você analisar, os dedos das nossas mãos não são igual. São diferentes, um maior do que o outro. A minha digital é diferente da sua. Né? Então, talvez eu goste de usar uma roupa mais comportada, mas talvez uma irmã goste de usar, um irmão pode usar uma roupa mais jovem. Né? Então, essa questão de liturgia, de modos e costumes, né? Isso é uma questão de igrejas, mas a fé é a mesma. Agora, na questão de cura, essa libertação, essas coisas... A gente poderia até dizer, pastor, de uma forma de comercialização da fé. Seja ela não somente na igreja evangélica, mas bem como na igreja católica, em outras religiões que usam da fé como principal comércio. E que realmente eu já acompanhei algumas pessoas dizendo que a fé dá dinheiro. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vou lhes responder essa pergunta que eu respondi para um rapaz hoje de manhã lá na empresa de Zé Nilton. Zé Nilton é um empresário lá de Souza, você conhece, né? Um certo homem plantou um trigo. À noite, o salteador, um ladrão, plantou no meio do trigo, plantou o joio. O joio é muito parecido com o trigo. Aí veio o tempo, né? Veio o tempo e o joio cresceu e o trigo cresceu. E cresceram juntos. Aí o homem, o dono da roça, né, dizia assim, perguntou, mas rapaz, tem joio no meio do trigo. Aí o empregado perguntou assim, eu arranco o joio? Aí ele disse, não arranca, não. Se você for arrancar o joio, aí você puxa o trigo também. Isso. Então isso quer dizer que no nosso meio... A parábola, né? Quer dizer que no nosso meio existe realmente, assim, pessoas que não se comportam da maneira que deveria. Eu não quero citar nem A nem B. Claro, não, a gente não vai citar, né? Mas... Eu só que eu posso dizer a sua pergunta, lhe dizer que o Espírito Santo de Deus não tem limites. Ele age da maneira que ele quer, da forma que ele cura, ele salva, ele liberta. Se ele quiser mandar a chuva para nós agora, se ele quiser encher buqueirão agora, ele enche.
Ele faz da maneira que ele quer. Mas o senhor acha que faz bem essa pluralidade? Faz, que na verdade cura. São pessoas libertas, são pessoas transformadas, né? E com o tempo, aquelas pessoas que talvez, vamos dizer assim, que se vocês forem enganadas, com o tempo elas descobrem o caminho certo. Com o tempo elas estão lá dentro e começam a ler a Bíblia como eu conheci. Porque existem, nós sabemos que o senhor há de concordar comigo que existem pessoas que estão na religião, mas que estão sendo enganadas. Sim, tem certas igrejas que abusam da fé, né? Abusam da fé, abusam da maneira como se pede, né? Existe um abuso, né? Mas Deus vai cobrar de cada um, né? Deus vai cobrar de cada um. Deus é justo, né, pastor? Deus é justo. Deus é justo. E de uma certa forma, vamos dizer, até aquela igreja que usa talvez dessa má fé, assim, mas de uma certa forma ela também está levando a palavra. Então, com o tempo, aquele fiel que está lá dentro, mesmo às vezes sendo abusado, com o tempo ele vai conhecer e não vai ficar mais lá, ele sai de lá. O senhor passou por muitas igrejas? Não. Eu sou batista e continuo sendo batista. Tive um tempo na presbiteriana, lá na cidade de Souza. 14 anos eu passei, nasci na igreja batista, lá em Peripiri. E passei um ano lá. Cheguei lá em Souza, procurei uma igreja batista parecida com a minha, que é uma igreja jovem, né? Que eu estava falando, os modos de costume. Tem uns que gostam de uma roupa mais comportada, tem outros que não. Tem uns que podem jogar bola, senão isso não pode. Tem uns que podem assistir televisão, isso não pode. Tá entendendo? Não pode cortar o cabelo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquela coisa. E Deus não está atrás disso. Deus está atrás das suas atitudes, se você está pagando suas contas, se você está sendo fiel, está respeitando seu pai, está respeitando sua mãe, né? Está sendo fiel conjugalmente. Deus está atrás dessas coisas, não está atrás desses. Se você corta ou não o cabelo. Não. São detalhes, né? Que não... Isso é uma coisa que está ultrapassada, né? Verdade. Pastor, vamos, claro, encerrar esse primeiro bloco, para no segundo bloco a gente falar sobre a marcha, mas que a gente pudesse encerrar esse segundo bloco, o senhor falando um pouco, quando o senhor se tornou pastor, né? O senhor fala que há 5 anos que o senhor se tornou pastor e foi onde o senhor entendeu realmente qual era a sua missão. Certo pastor chegou para mim e falou assim, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Foi forte. Você está no centro da vontade de Deus. E a gente entendeu o que é o centro da vontade de Deus nas nossas vidas. Realmente você, quando quer servir a Deus, quando você tem um temor da palavra, aí alguém chega para você, assim, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor. E quando você descobre o que é que Deus quer de você, é muito bom. Quando você descobre que, assim, Deus está me usando, eu estou fazendo isso porque é para Deus. É muito bom, é muito gratificante. Tem lutas, tem batalhas, mas é muito gratificante. E de 5 anos para cá, eu descobri esse talento que Deus me deu, esse dom, que foi de cuidar de pessoas, de anunciar o Evangelho, e estou muito feliz por isso, né? E que cada um consiga descobrir o que é estar no centro da vontade de Deus. O senhor se tornou pastor e atualmente é o pastor da Igreja Batista Independente. Igreja Batista Independente, né? Filadélfia, né? Nós colocamos esse nome fantasia para tirar essa característica independente, que eu acho que o povo acha que independente é ficar independente. Não. Independente é o nome da nossa convenção, que eu faço parte da convenção da Paraíba, né? Aqui na Paraíba são várias igrejas. A Igreja Batista Independente já é uma igreja centenária, né? Estão mais de 100 anos no Brasil. E uma igreja muito boa. E estou lá no bairro São José, para a glória de Deus, lutando. Muitos fiéis, pastor? Assim, assim, a minha igreja não tem muito fiel. Por quê? Porque a gente trabalha com eventos. Meu chamado que Deus me tem é pastorear, cuidar, ganhar almas para o reino de Deus, mas promover eventos. E quando você promove evento, a igreja sofre. Aí fica naquele chega, sai. Mas é assim, é tudo do jeito que Deus quer, né?
O importante é que a gente está anunciando o Evangelho e que aqueles que conheceram o Evangelho através de uma... Por exemplo, vou para a Marcha para Jesus agora. Certamente vai estar de 5 a 10 mil pessoas lá. Aí a gente lá vai lá, chama, quem quer aceitar Jesus? Aí vamos ver que aceita 100, 200 pessoas. Eu queria que essas pessoas fossem para a minha igreja. Mas se elas forem para outras, amém. Tá bom. Esse é o meu trabalho. E a igreja, muitas vezes as pessoas não entendem. Não é todo mundo que quer fazer isso. É um trabalho assim difícil, mas que tem tido a graça de Deus. Ok. E claro, você que está do outro lado acompanhando essa entrevista pode participar, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991 44 0709, é o WhatsApp que já está liberado também para você participar durante a entrevista do pastor José Carlos, ele que está organizando também, claro, em consonância com as igrejas evangélicas na cidade de Souza, a 11ª, não é isso, pastor? 11ª marcha para Jesus. 11ª marcha para Jesus na cidade de Souza. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. No segundo bloco você vai entender um pouco mais sobre essa missão dos evangélicos e, claro, convite feito a todas as religiões, né, pastor? Todas as religiões. A 11ª marcha para Jesus na cidade de Souza. A marcha para Jesus não está dizendo a marcha para uma religião ou para uma denominação. O nome é bem específico, Marcha para Jesus. Vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, amo esta cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, porque quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Olá, mais uma vez, muito boa noite para você. O nosso interview de hoje, nessa segunda-feira, é interview especial. Claro, não poderia ser diferente para chegar até a sua residência com essa qualidade de imagem e de som, para agradar, claro, a você, telenauta, ligado na programação da primeira TV online da Paraíba. Como você acompanha desde o início do nosso programa, o interview de hoje recebe o pastor José Carlos, ele que é pastor na cidade de Souza, e que no primeiro bloco desse programa a gente escorreu um pouco sobre a sua trajetória pessoal, pastor. Mas agora vamos falar sobre o projeto de missão que o senhor acabou de falar antes de irmos para o comercial, que é realmente de lançar e também fazer esse trabalho de eventos gospels na cidade de Souza e também na região. E claro, mais uma vez, a 11ª edição da Marcha para Jesus na cidade de Souza. E qual é o sentimento do senhor? 11º ano, estamos também trabalhando na comissão da Marcha para Jesus. É gratificante, né, poder falar para todos que Jesus é o Senhor. Esse é o sentido da marcha. Dizer que Jesus é o Senhor. E esse ano nós temos um tema especial. Nós estamos numa crise hídrica, né, todo o Nordeste, vamos dizer assim, Paraíba está no caos. E nós esse ano estamos apresentando Jesus como fonte de água viva. Esse é o tema. Falando em crise, eu me recordo da mensagem que eu recebi aqui do pastor André Luiz, que também na realização da marcha enfatizou a crise e disse: com Cristo sem crise. Né? Esse também é um sentido. Eu vi lá muito marcha, bonito, né? muito bonito eu vi lá em São José de São João do Rio do Peixe. Muito bonito esse tema, muito interessante. Pastor, com relação à Marcha para Jesus, foi difícil também, pastor, essa realização? Mas claro que o senhor já na 11ª edição da marcha já é algo consolidado também. Assim, a Marcha para Jesus é um evento que nasce pela fé. Não tem verba destinada para isso. Nem existe parceria com o público. Existe, assim, a Marcha para Jesus em Souza, já até aqui, falo para os irmãos de Cajazeiro, para os pastores se organizarem. A Marcha para Jesus em Souza já é uma lei municipal. Era para ter uma verba destinada para esse propósito.
né? Mas é uma guerra para realizar um evento desse. Um evento desse que custa hoje, a marcha mais simples custa 30 mil reais. E podendo chegar até 100 mil reais. E você vê, no tempo de crise dessa, você conseguir realizar um evento desse, é só Deus que realiza, só Deus que faz. E aí nós temos uma equipe boa para trabalhar, temos, eu estou há 11 anos, tem o pastor Juvenal que está há 10 anos, né? Tem o missionário Cacá, que está aqui comigo, vocês vão conhecer ele daqui a pouco, né? Tem o pastor Camilo e tem o missionário, né? O obreiro, né? O José Hilton, que também faz parte dessa comissão. Várias igrejas também envolvidas no propósito? Na verdade, nós estamos representando as igrejas. Eu sou batista, ele é Assembleia de Deus Canaã, o Cacá, o pastor Juvenal é da Igreja de Cristo. E os pastores que estão envolvidos com a gente, o pastor da Sara Nossa Terra, os irmãos da Presbiteriana. Então as igrejas estão envolvidas. E nós temos um público muito grande de católicos. São uma parte muito boa que vai para a marcha. E a marcha para Jesus é uma unidade das igrejas. Vamos anunciar que Jesus é o Senhor. Então quem é que não quer dizer que Jesus é o Senhor? Qual é o cristão que não acredita nisso? Né? Jesus é o Senhor. Nós vamos ali na rua marchar dizendo que Jesus é o Senhor. Em torno de quantas pessoas participam, pastor? Olha, a marcha já teve público de 10 mil pessoas, né? E o que teve menos pessoas deu 3, 4 mil. Mas esse ano nós estamos acreditando que vai ser de cerca de 5 a 10 mil pessoas. Muita gente. 5 a 10 mil pessoas. Nós temos essa perspectiva. Pastor, um evento como esse, importantíssimo para a fé, para os cristãos na cidade de Souza, custa em torno de quanto? Olha, eu não estou, na minha área não, não é... Claro que a gente não vai estipular um valor exato, né? Mas em torno de quanto? A minha área não é a área das finanças, já é com o pastor Camilo, mas a gente, assim, pela minha experiência, eu posso dizer que vai ficar em cerca de 40 mil reais esse ano. Daí a importância também da população ajudar, né? Já que é um evento para o engrandecimento da fé na cidade de Souza. E também, esse ano, nós temos uma parceria, rapaz, que engrandeceu o evento. Nós temos uma parceria com o Projeto Mesa Brasil, não sei se vocês em Cajazeira que tem, vocês conhecem o Mesa Brasil Sesc? Isso. Que do alimento. E esse ano a Marcha para Jesus fez uma parceria com o Mesa Brasil Sesc. E quem for para a Marcha para Jesus leva 1 quilo de alimento. E esses alimentos vão ser doados para o Mesa Brasil, que já existe famílias cadastradas, associações cadastradas. Parece que eles atendem 10 mil pessoas na cidade de Souza e região. E esses alimentos vão ser doados para essas famílias. Inclusive já tem 4 supermercados lá em Souza, com os pontos. Credenciado é o Supermercado Pio, é o Super Félix, Supermercado Alves e tem outro que eu não me falha a memória. São 4 que já estão arrecadando esses alimentos. Então você vai para a Marcha para Jesus, você vai e compra a sua camisa, está aqui a camisa, muito bonita. Essa é a camisa da marcha. É a camisa, né? Custa 15 reais. Para cá, aqui. Isso. Aqui. Então quem quiser adquirir a camisa também é o preço simbólico até, né? De 15 reais, certo? 15 reais custa a camisa da marcha. É para cá, né? Aqui. É aqui. Jesus Fonte de Água Viva. Jesus, é o tema, fonte, né, Jesus Fonte de Água Viva. Certo? E você compra a sua camisa e ajuda o evento, porque a gente tem que pagar trio elétrico. Trio elétrico custa caro. Aí vem uma banda lá da Bahia, Banda Manancial. Não sei se vai ter um flashzinho aí da Banda Manancial. A nossa produção já tenta localizar o vídeo pra gente colocar um trechinho, né, da Banda Manancial, né, pastor? Banda Manancial tem aí. Estado da Bahia, né? Já Pronto. tem. Tá, daqui a pouco nós vamos colocar um trechinho da Banda Manancial, mas vamos conversar, já trazer uma palhinha, pastor, das atrações também da Marcha para Jesus desse ano 2015. Recebendo aqui dos nossos estúdios o nosso querido missionário Cacá, né? Trazendo seu boa noite. Boa noite. É um motivo de muita gratidão de estar aqui, né, na TV Diário, com a nossa irmã, né, missionária Ana Soares, fez o convite para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Então é um motivo de muita gratidão,
da Marcha para Jesus, a comissão está aqui para divulgar o maior evento gospel do sertão, que é a Marcha para Jesus. Que 2015 está trazendo novas atrações, como o pastor José Carlos falou, com Banda Manancial, de Salvador da Bahia. Não é fácil um evento desse, é luta, é guerra, sabe? Não é fácil, mas nós estamos aqui porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então, nesta noite nós estamos aqui para convidar vocês de Cajazeira, para que se empenhem, para que vocês possam marchar junto conosco, porque só traz benefício para a cidade. Como eu estava falando a missionária Ana Soares lá fora, no bastidor, que só traz benefício para a cidade. De quê? Que Deus abençoa a cidade. Através dessa marcha, Deus transforma vidas, Deus faz grandes coisas, como já aconteceu. Nós pedimos uma prova de Deus, e Deus tem feito, e Deus, eu falei com ele, que se essa marcha fosse dele, ele mostrasse uma prova. E na sexta-feira, para a glória de Deus, no dia 16, eu falei com Deus como Gideão falou. Gideão pediu uma prova a Deus, se verdadeiramente Deus estava com ele. E Deus ele pediu uma prova e Deus realizou. Então a mesma coisa, eu pedi a Deus, Senhor, se tu está nessa marcha, se essa marcha é tua, é para glorificar e exaltar o teu nome, me dá uma prova. E quando foi sexta-feira, Deus mandou chuva para a cidade de Souza. Então, um evento desse caráter, um evento desse nível, é para que pessoas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas na cidade de Souza. Então, eu estou aqui, eu estive com Ana Soares quando eu vivia no mundo, e eu lembrando a ela, e ela no Face, eu olhando para ela, para o sorriso dela, e disse a ela que eu estive tirando uma foto com ela numa cidade aqui na Paraíba, em Verópolis, e ela disse, verdadeiramente, eu fiz parte dessa banda, e eu disse, eu tirei foto com você, depois do evento, 5 horas da manhã, eu tirei foto com você. Então, nesta noite, nós falamos aqui da Marcha para Jesus, o maior evento gospel do sertão. Em São José de Piranhas também tem esse evento. Em São João Rio do Peixe também tem esse evento, que é a Marcha para Jesus. E em breve eu creio, já em nome de Jesus, já vou profetizar na vida da missionária Ana Soares, que Deus vai operar e vai trazer esse evento para a cidade de Cajazeira, para que vida seja alcançada. Que Deus possa abençoar cada vez mais a cidade. E nós já estamos exibindo aí algum trechinho da Banda Manancial, que estará presente na 11ª Marcha para Jesus na cidade de Souza. Coloca só um trechinho, produção, antes de encerrarmos o nosso programa. Um trechinho da Banda Manancial, que estará se apresentando na 11ª Marcha para Jesus. Chegou, você swing santo e a pecada, sinal daí, que a manancia adora, Senhor. Você swing santo, e é nesse swing, e é nessa levada que a gente vai levando a palavra de Jesus Cristo a cada coração, levando pra alegria, esperança e salvação. E é nesse swing, e é nessa levada que a gente vai levando a palavra aí. Manancial, que estará se apresentando na 11ª Marcha para Jesus. Nosso interview de hoje recebendo o pastor José Carlos, o missionário Cacá, e claro, a missionária Ana Soares, que vai trazer também a sua palavra nesse dia de hoje. Já agradecendo também, Ana, a produção, né? Do interview, você ter marcado também, né? Foi importante. Traga o seu boa noite. Boa noite a todos, já louvo a Deus pela vida também do nosso apresentador, que é um abençoado, o qual permitiu a gente estar aqui, primeiramente a Deus, segundo a ele, já agradeço e desejar, o pastor também Zé Carlos, ao missionário Cacá, enfim, a toda a produção da TV Diária. Já estou com saudade do meu programa, mas em janeiro estamos de volta com mais bênção de Deus. Todo mundo conhece, né? Programa abençoado, que vem diretamente de Deus para a tua casa e para a tua família. E aqui o intuito que estamos aqui é para falar do amor de Deus e também referente à marcha que vai acontecer dia 26, né, pastor? 26. Na cidade de Souza, um evento realmente que Deus preparou para abençoar a tua vida. Então você que está nos assistindo não pode perder esse grande evento, o qual vai ter bandas gospel lá, vai ter pregador. Também estarei participando, falando um pouco da minha história. Você que me acompanha, sabe o que Deus fez, o que Deus ainda está fazendo. Você vai escutar realmente tudo que Deus fez e vai se impactar para você saber. E quando Deus quer fazer, meu irmão, Deus faz. E eu só tenho a agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E conto com a presença de todos, né? Dia 26 na marcha, junto com o pastor Zé Carlos e toda a equipe que está organizando esse grande evento,
para juntos podermos glorificar e exaltar somente aquele que é todo digno de toda honra, de toda glória. Vamos abrir aqui o cartaz para a gente dar uma olhadinha? Isso. Abre para a gente dar uma olhadinha. Já tomou um pouquinho mais de tempo aqui do programa. Para a gente ver aqui, tá? Foca Vocês aí podem nessa ver, acompanhar a equipe da marcha que vai trazer para vocês aqui, que é essa Dá banda pra que estava aproximar? passando aqui. Dá para aproximar? Isso, Tem que aproxima aproximar um mais pouquinho, um pouquinho. Amarante, pra gente ver o cartaz de próximo. Então, meu irmão, você não pode perder. Chame os seus amigos, a sua família, os seus pais. Convide a todos e venha correndo para essa marcha que Deus vai falar o teu coração. E eu creio que você não vai sair da mesma forma que você vai estar nessa marcha. Que Deus vai impactar a sua vida e nunca mais você vai ser o mesmo. Venha adorar a Deus. Como o pastor Zé Carlos falou, que só o Senhor é Deus, somente Jesus, Ele é digno de toda honra e toda glória. Então vocês estão vendo aí, né? O dia 26, a marcha para Jesus. Tem camisas, tem boné também, pastor? Não, só Tem alguém de Caiazeira aí, não tem? Olha, tem alguém de Caiazeira aí, na marcha para Jesus. Tá aí? Então é bênção de Deus, né, meus irmãos? Vai ser realmente abençoado. Então você não pode perder esse convite reforçando dia 26. Eu encontro com todos vocês lá para juntos glorificarmos a Deus. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, no nome de Jesus. Pastor, gostaríamos de agradecer, claro que o nosso tempo é um pouco resumido, agradecer a presença do missionário Cacá, a missionária Ana Soares, que já é conhecida aqui também na TV, já está habituada a estar de frente às câmeras, chegando até a residência, e agradecer ao pastor Zé Carlos, que foi o nosso entrevistado de hoje, e toda a equipe organizadora da 11ª Marcha para Jesus. Muito obrigado, pastor. Amém. Nós que agradecemos assim, essa oportunidade assim, de poder estar aqui, conhecendo o trabalho de vocês, muito bonito, interessante, né? E queremos que vocês vão para Souza também, é um trabalho muito bonito, interessante, e assim, dizer que a Marcha para Jesus de Souza é o maior evento gospel do sertão, na questão de percurso, certo? Na questão de percurso, nós conseguimos até 10 mil pessoas vão para esse evento, né? E já nós temos um grande evento também, que é a cidade de São José de Piranhas, que eles trabalham mais no palco, na questão do palco, né? Que o trabalho do São José de Piranhas é muito bom no palco. Já o nosso, a nossa maior atração é o percurso, é a marcha para Jesus em si, certo? Então, assim, com a presença já dita da banda Manancial, né? Do pregador Bispo Bruno, lá da cidade de João Pessoa, da Igreja Sara Nossa Terra, né? Vai estar também conosco o missionário Enoque, né, lá do Rio de Janeiro, vai estar conosco, e Ana Soares vai dar o testemunho dela lá, o que Jesus fez na vida dela. Ela vai lá subir no trio elétrico, Ana Soares, e vai lá dar o testemunho dela, o que Jesus fez na vida dela. E você é o nosso convidado especial, a Marcha para Jesus, independente de religião, independente de posição financeira. Se você comprar camisa, você vai. Se você não comprar, você também vai. O importante é que você vá à rua, né, pedir chuva com sua família, adorar a Deus e dizer que Jesus é o Senhor. Muito obrigado, e dessa forma encerramos o nosso interview de hoje, agradecendo pela sua audiência. Amanhã, terça-feira, amanhã interview mais uma vez especial com o padre de Jaci Brasileiro, direto da cidade de Pedra Branca, quando a nossa equipe esteve percorrendo todo o Vale do Piancó. Muito boa noite, tudo de bom para você e até a próxima.